Olá pessoal, meu nome é Alexandre e estamos na aula 11 da série 1001 Dúvidas de Português. Essa série existe para que nós possamos aprender mais sobre o uso cotidiano das regras gramaticais, ok? Acompanhe as novidades pelo meu Twitter, pelo meu canal do YouTube ou pelo Facebook. Dúvidas e colaborações serão muito bem acolhidas. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar de internetês. Pais, educadores, professores de língua portuguesa e a imprensa de modo geral está horrorizada com a maneira como os jovens escrevem na internet. Aquilo que nós chamamos de internetês. Aquelas abreviações, aquelas formas diferenciadas de se escrever. Pois bem, vamos ver aqui qual que é a definição. Chamamos de internetês a forma de escrever típica de ferramentas de mensagem instantânea, sites de relacionamento e fóruns da internet. Olha aqui um exemplo, né? Não gosto também de ficar com saudades desse moleque. Então vamos ver aqui. O não, ao invés de eu perder tempo colocando o tio, eu acredito que é mais rápido eu escrever utilizando o U e o M, ao invés de escrever o não da forma tradicional. Gosto, eu uso o U, tá? Estou usando aqui uma forma fonética até. Também é uma abreviação muito boa, né? Que ao invés de escrever também, botar um acento ali, eu escrevo só duas consoantes. De ficar, que eu uso K, questão de estilo, né? Porque não há economia nenhuma. Saudades, houve uma economia muito grande aqui. E moleque também houve uma economia. Veja esse outro exemplo. Esse LOL é como se fosse uma pessoa com os braços erguidos, contente, assim, feliz, né? E esse aqui, ó, o dois pontos e o as e o parênteses fechado. Se eu olhar ele de lado, são dois olhinhos e uma boca. Então, imaginemos que a gente está começando a teclar com uma pessoa que a gente gosta muito, um amigo que a gente não vê há muito tempo, ou um amigo que tenha feito alguma coisa legal, alguma coisa importante, alguma coisa que eu tenha gostado. Então eu digo, estou feliz com você, estou contente com você, ok? Vamos continuar então. A comunicação é expressa usando, além dos aspectos gramaticais e morfossintáticos, os aspectos gráficos e fonéticos da língua. Portanto, queridos, não tem nada de errado utilizar isso. Mas, pelo amor de Deus, existe hora e lugar para utilizar esse tipo de linguagem, para escrever dessa forma. Ok? Como eu já tinha explicado no outro slide, né? Esse LOL, que eu olho assim, dá a impressão que é uma pessoa, né? Uma pessoa com os braços erguidos, com os braços levantados, alguém feliz com os braços erguidos, como em um desenho. Aí os dois pontos e o parênteses fechado, uma carinha feliz. TB, abreviação de também. Então esses aqui são só alguns exemplos do internetês, ok? Alguns pequenos exemplos. Veja, pessoal, como eu havia mencionado anteriormente, se eu estou conversando com uma mensagem instantânea, né, numa ferramenta de mensagem instantânea, com um amigo, com uma pessoa querida, com uma pessoa íntima, eu posso muito bem utilizar esse tipo de linguagem, ok? Mesma coisa da gíria. Se eu estou num meio em que a gíria pode ser usada sem causar espanto, eu vou usar, não tem problema. Agora, se eu estiver em outro meio, porque a internet começou como uma ferramenta de trabalho, se disseminou como uma ferramenta de entretenimento e hoje é uma ferramenta de trabalho também. Existem pessoas como eu e como muitas outras que fazem cursos superiores, né? Cursos de pós-graduação, cursos de direito, tudo via internet, utilizando mensagens instantâneas, utilizando fóruns de discussão. Então não teria cabimento eu,
junto com outros estudantes, por exemplo, de direito, num fórum que é supervisionado por um professor de direito, utilizar esse tipo de linguagem, mesmo sendo internet, mesmo sendo uma ferramenta da internet. Por quê? Porque é inadequado. É errado? Errado não é. É inadequado. Não vou ser bem visto. Não vou ser bem considerado. Tá? Uma pessoa que escreve utilizando internetês numa discussão sobre pena de morte, por exemplo, ela não é levada a sério. Ok? Da mesma forma que, se o meu aluno, eu dou aula para oitavas séries, né, equivalente ao 9º ano, se o meu aluno escrever uma redação sobre reforma agrária e colocar lá alguns elementos do internetês, eu vou riscar bem forte com caneta vermelha e escrever inadequado. Por quê? Porque assim como eu não falo utilizando palavrões e uma linguagem agressiva com a minha mãe, com a minha avó, ou pelo menos não deveria, eu não chego num juiz falando gírias, né, num tribunal, eu não chego num juiz, para um juiz falando gírias, falando palavrões, falando palavras de baixo calão ou com grosseria. Dessa mesma forma, eu não posso utilizar esse tipo de linguagem em determinados ambientes, em determinados textos, ok? Então, muita atenção. Meios, mesmo dentro da internet, meios relacionados a universidades, empresas, escolas ou qualquer meio que exija norma culta, eu estou proibido de usar o internetês. Quer dizer, estamos num país livre, né? Eu até posso, só que eu vou ter problemas, eu não vou ser levado a sério. Se for uma atividade de uma faculdade valendo nota, eu vou ter ponto descontado e por aí vai, ok? Fiz questão de deixar claro aqui, né? Nunca usar em textos formais. É um meio que subentende-se usar a norma culta, então eu não posso usar internetês de jeito nenhum. Deixa o internetês para quando você estiver conversando com a sua noiva, quando você estiver conversando com seus amigos, entendeu? Nunca quando se tratar de um meio formal, ok? Ao contrário do que dizem, o internetês vai poluir a língua portuguesa, as crianças não vão saber mais escrever. Eu discordo, tá? Assim como a máquina fotográfica não aboliu a arte da pintura, assim como o texto de web, o texto eletrônico não aboliu o livro, assim como o notebook não aboliu o caderno, a forma de se escrever usada na internet não vai abolir a norma culta. Podem ficar tranquilos. É um choque que existe sempre quando é introduzido alguma coisa nova, mas daqui a pouco isso vai encontrar o seu espaço, isso vai acabar tendo um acolhimento dentro das outras tantas normas que nós temos, não é? E nós não teremos mais tanto estranhamento com isso, ok? Então, gente, valeu, muito obrigado. Mais uma aula chegou ao fim. Entre em contato comigo pelo e-mail ou pelas redes sociais que estão aí nesse slide e colabore para melhorar sempre mais o meu projeto, ok? Coloco também aí na tela a bibliografia que eu sempre uso para elaborar as aulas da série 1001 Dúvidas de Português. Paz a todos e um forte abraço.